E se os ossos da tua cauda parassem? Não é possível, você acredita nisso? Vamos ver. Há pretzels estalados. Há uma boa probabilidade de que a tua vida amorosa seja complicada. A paleontologia é uma ciência de pistas subtis. Um dente aqui, uma pegada ali. Mas e se algumas das pistas mais reveladoras não fossem sobre o que os dinossauros comiam ou como morriam, mas sim sobre como amavam? E se o teu ritual de acasalamento deixasse para trás não apenas memórias, mas fósseis? Isso não seria apenas um encontro, seria um evento geológico. Estarias a fazer algo verdadeiramente dramático. Para os hadrossauros, os dinossauros com bico de pato do Cretáceo, parece que o amor realmente doía. Se fosses um deles, poderias esperar mais do que um coração partido. Prepara-te para hematomas, contusões e, sim, vértebras partidas. A história começa, como muitas na ciência, com um olhar atento. O paleontólogo Filippo Bertozzo estava a examinar os restos de um Olorotitã, um majestoso hadrossauro encontrado na Rússia. Enquanto documentava o esqueleto, algo o deteve. Ele detetou uma série de fraturas estranhas e consolidadas, precisamente na base da cauda do animal, junto às ancas. Não eram fraturas limpas de um ataque, nem o tipo de dano aleatório de uma queda. Eram lesões de compressão, como se uma força imensa tivesse pressionado o topo da base da cauda. Foi então que a sua curiosidade se transformou em excitação. Bertozzo lembrou-se de ter visto lesões semelhantes em artigos sobre outros hadrossauros, como o Edmontosaurus, a milhares de quilômetros de distância, na América do Norte. Ele mergulhou nos arquivos de museus e na literatura científica. O padrão era inconfundível. Hadrossauros de diferentes espécies, de diferentes continentes, separados por milhões de anos, todos exibiam as mesmas fraturas patológicas na mesma localização anatômica precisa. Isto não era uma coincidência, era um comportamento fossilizado. A questão era: que comportamento? A primeira suspeita em qualquer investigação de morte de dinossauro é, claro, a predação. Poderia um tiranossauro ter causado isto? Improvável. As fraturas não mostravam marcas de dentes. Um ataque de predador teria deixado arranhões, perfurações e ossos esmagados, não estas fraturas de compressão limpas. Além disso, a base da cauda é um alvo estranho e ineficiente para um predador que procura uma morte rápida. E que tal quedas acidentais? Um animal de várias toneladas a tropeçar certamente poderia partir alguns ossos. Mas, novamente, a evidência não se encaixa. Uma queda resultaria num padrão de lesões muito mais aleatório. Um pulso partido aqui, uma costela partida ali. Não a mesma fratura precisa, no mesmo local, repetidamente em tantos espécimes. A consistência era a chave. Combate entre rivais? Talvez. Sabemos que os dinossauros lutavam entre si. Mas, mais uma vez, a mecânica não funciona. Empurrar ou bater com a cauda criaria forças laterais ou de torção, não a pressão descendente e esmagadora indicada por estas fraturas. Com as explicações mais óbvias postas de lado, Bertozzo e a sua equipa foram forçados a considerar uma possibilidade mais íntima. A explicação mais simples que se encaixava em todos os factos? Pressão forte e frontal. Uma força vertical imensa aplicada diretamente na base da cauda. Por outras palavras, um dinossauro gigante, pesando talvez 12 toneladas, a sentar-se ou a pressionar com força outro durante o ato de acasalamento. Para entender por que isto seria tão prejudicial, temos de olhar para a anatomia da cauda do hadrossauro. Não era um apêndice flexível e chicoteante. Era reforçada por uma treliça de tendões ossificados, tornando-a uma estrutura rígida e pesada, usada principalmente para equilíbrio. Esta rigidez significava que, quando uma força massiva era aplicada por cima, a cauda não se dobrava. Ela absorvia a tensão até que, por vezes, partia. Adiciona a isto a provável presença de uma cloaca, uma única abertura para fins reprodutivos, urinários e digestivos. Como vemos nos seus parentes vivos mais próximos,
as aves e os crocodilos. Esta anatomia, combinada com corpos volumosos e caudas rígidas, sugere que o acasalamento não era uma tarefa elegante. Exigiria um alinhamento desajeitado e propenso a lesões, onde o peso do macho seria inevitavelmente transferido para as costas e ancas da fêmea. E a evidência comportamental não para nos ossos. Em Colorado, os paleontólogos descobriram vastas áreas cobertas por centenas de grandes marcas de raspagem. Estas não são pegadas. São sulcos longos e paralelos, escavados no solo. A interpretação principal é que estas são arenas de Lequim, locais de exibição de acasalamento onde os hadrossauros machos se reuniam para competir pela atenção das fêmeas. Eles teriam raspado o chão vigorosamente, talvez como parte de uma dança de acasalamento barulhenta e visualmente impressionante, muito semelhante ao que algumas aves fazem hoje. Combina estas arenas de exibição e as danças de raspagem no chão com a evidência de ossos partidos, e emerge uma imagem vívida. Uma imagem de um cortejo barulhento, acrobático e fisicamente exigente, que culminava num ato que era, na melhor das hipóteses, desajeitado e, na pior, perigoso. As fraturas não seriam um sinal de falha, mas sim uma consequência previsível do sucesso reprodutivo. É crucial notar que muitas destas fraturas mostram sinais de cicatrização. O osso partiu, mas depois fundiu-se novamente. Isto diz-nos duas coisas importantes. Primeiro, a lesão não foi fatal. O dinossauro sobreviveu ao encontro, talvez um pouco dorido, e continuou a viver. Segundo, reforça a ideia de que este era um evento recorrente na vida de um hadrossauro, uma espécie de perigoso rito de passagem. Claro, a ciência exige ceticismo. Esta hipótese, embora elegante, não está isenta de incertezas. O registro fóssil é inerentemente tendencioso e incompleto. Não podemos ter a certeza absoluta de que estas lesões ocorreram apenas nas fêmeas, uma vez que é extremamente difícil determinar o sexo de um esqueleto de dinossauro. No entanto, a preponderância da evidência aponta fortemente nesta direção. Assim, da próxima vez que vires o esqueleto imponente de um hadrossauro num museu, olha para além do seu tamanho. Olha para a base da sua cauda e considera a história que ela pode contar. Estes ossos partidos podem muito bem ser o registro fossilizado do amor dos dinossauros. Uma crônica de romance pré-histórico que foi breve, brutal e, para nós, surpreendentemente revelador. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar.